Bom dia, queridos. Vamos começar a nossa lição da classe de adultos, a Igreja Evangélica dos Irmãos, Centro, Macapá. E eu quero começar com uma palavra de oração. Vamos agradecer ao nosso Deus pelo privilégio que Ele nos dá de poder estudar a sua palavra nesse dia. Oremos. Graças te damos, ó Deus, porque sendo tu o excelso, o sublime, o Criador de todas as coisas, aquele que sustenta todas as coisas também, como diz a tua palavra, o Senhor se apraz, se satisfaz em compartilhar de ti mesmo, ó Deus, conosco, nós que somos humanos, nós que somos pecadores, que somos falhos. A tua palavra nos diz que o Senhor, antes mesmo da fundação do mundo, nos amou, nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis e nos predestinou para vivermos a eternidade com o Senhor. Muito obrigado, ó Deus. Sabemos que até mesmo para compreender estas verdades, foi necessário que o Senhor, por meio do teu Santo Espírito, trabalhasse os nossos corações, as nossas mentes. E confessamos que não sabemos tudo, mas também nos alegramos porque o que sabemos é suficiente. E aquilo que nós não compreendemos, nós entregamos nas tuas mãos e deixamos com o Senhor, porque aquilo que nós compreendemos é suficiente, ó Deus, para a nossa salvação. E deve nos levar a sermos gratos. Precisamos ser gratos ao Senhor. Muito obrigado, porque nós temos o privilégio aqui no Brasil, no nosso país, de poder livremente estudar a tua palavra. Oramos pelos nossos irmãos em tantos países, em tantos lugares que não têm esse privilégio, ó Deus. Mas sabemos que o Senhor está com eles, sabemos que o Senhor tem providenciado para que a tua palavra chegue até eles e rogamos no sentido de que cada vez mais eles possam compreender, que haja pessoas, ó Deus, que o Senhor capacite pessoas para estarem compartilhando da tua palavra com eles, que a igreja, Senhor, continue crescendo nesses lugares e sabemos que um dia ouviremos boas notícias quando a repressão diminuir, ó Deus, da tua igreja, do teu povo ali nesses lugares. Ó Senhor, essa é a nossa esperança, pedimos que o Senhor levante ainda mais pessoas para trabalhar, para divulgar o teu evangelho nos lugares onde não é permitido, ó Deus. E mais uma vez rogamos pelo nosso país, que o Senhor nos ajude neste momento difícil que estamos atravessando, para que, de fato, ó Deus, nós possamos experimentar uma melhoria na nossa condição política, na nossa condição de governança, ó Deus. Nós oramos por isso, porque sabemos que é o Senhor que pode realizar isso por nós, para nós. E essa é a nossa oração. Isso é o que nós te pedimos, que o Senhor toque no coração dos governantes, que o Senhor oriente esse país para uma fase, ó Deus, que seja mais proveitosa, Senhor, especialmente para o povo mais humilde, para o povo mais sofrido, Senhor, deste país. Essa é a nossa oração, isso é o que nós te pedimos. Abre o nosso entendimento para compreender a tua palavra, Senhor. Dá-nos a tua bênção hoje. Pedimos pelos irmãos que estão enfermos, doentes, com Covid, que o Senhor recupere a saúde deles, os restabeleça, Senhor. E agradecemos porque o Senhor tem ouvido as nossas orações, as nossas intercessões pelas pessoas da nossa igreja, pelos amigos que nós temos orado. E pedimos que o Senhor realmente restaure a saúde de todos, conforme o teu bem-querer, a tua boa vontade. Pedimos isso em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Eu quero convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias na epístola de Paulo, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Foi a
a leitura de segunda-feira, né, recomendada no grupo da classe. E quero dizer que eu estou aproveitando um material que eu vou compartilhar com os irmãos depois. Está no site Voltemos ao Evangelho, do Michael Lawrence. A publicação é de março de 2015, mas muito útil, falando sobre o ser filho de Deus. Eu vou colocar depois o link no grupo e vou aproveitar parte desse material na nossa reflexão de hoje. Nós terminamos o estudo do livro de João. Você sabe que tem várias maneiras de você estudar o livro de João, tem várias maneiras de você estudar a Bíblia, né? Costuma-se falar muito dos 7 sinais, né, do livro de João. É uma maneira de se estudar. Lá no capítulo 2 você tem a transformação da água em vinho, que Jesus realizou. No capítulo 4 você tem a cura do filho do oficial, do rei. No capítulo 5 você tem o paralítico lá no tanque de Betesda, que Jesus curou. No capítulo 6, a multiplicação dos pães e dos peixes. Ainda no capítulo 6, quando Jesus vai ao encontro dos discípulos, ele anda por sobre as águas, lá do Mar da Galileia. No capítulo 9 tem a extraordinária história da cura do homem que era cego de nascença. E no capítulo 11 você tem a ressurreição de Lázaro. Isso é um estudo muito comum, né? João chama de sinais essas demonstrações do poder de Jesus, que ele claramente realiza, e João escolhe esses sinais, né? Mas a gente sabe, porque o próprio João diz no seu evangelho que Jesus fez muitos outros sinais, mas ele escolhe esses para seguir o objetivo do seu evangelho, que é demonstrar que Jesus é o Filho de Deus. Então, há muitos estudos que partem aí, né, dessa abordagem. Eu gosto muito de olhar o evangelho de João pelos encontros de Jesus, né? Primeiro com a sua mãe, aquela história lá, que está logo lá no início, da transformação da água em vinho. É muito interessante ver como que Jesus tratou a Maria, como que Maria tratou a Jesus. Depois você tem o encontro de Jesus com Nicodemos, depois você tem o encontro de Jesus com a mulher samaritana lá no poço lá de Jacó. Enfim, tem vários encontros, né, registrados. O encontro de Jesus, que na realidade seria mais interessante a gente falar as trombadas, né, de Jesus com os líderes religiosos lá do seu tempo, e o encontro de Jesus com o paralítico. Depois aí você vai seguindo, né? E você vai aprendendo muitas coisas. Eu já falei para vocês, eu espero que vocês continuem estudando o Evangelho de João. Espero que vocês continuem se encantando cada vez mais com o Evangelho de João, porque, de fato, há muita coisa, é um tesouro. Quanto mais você escava esse tesouro, mais bênçãos você descobre para a sua vida. E o que fazer com tudo isso? Sobretudo diante do cenário que nós estamos vivendo. Então eu quero começar lendo com vocês o capítulo 3 de 2 Timóteo, onde Paulo exorta o seu discípulo, seu companheiro de ministério, não é? Timóteo, que era um pastor, que tinha uma comunidade sob a sua responsabilidade. E Paulo exorta Timóteo nos seguintes termos. Ele diz assim: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro.
serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais, serão ingratas e profanas, não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Então, Paulo descreve aqui o cenário dos últimos dias. E não há como não ler isso, não é? E não chegar à conclusão de que, de fato, nós estamos vivendo os últimos dias. Sim, Jesus pode demorar ainda anos, séculos para voltar. Mas a categorização que Paulo faz aqui calha perfeitamente com a época que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos com um mundo saturado de religião. Tem até gente que já calculou aí, né? Não sei quantos minutos, quantos segundos aparece uma nova religião ou uma nova interpretação religiosa no mundo. Sendo o ser humano um ser eminentemente religioso, e isso é o que nós somos, para mim o ateísmo é uma religião, na medida em que o próprio ateísmo procura lidar com esse fato incontestável da natureza intrinsecamente religiosa que o ser humano tem. Eu já falei sobre isso aqui outras vezes, já falei na classe várias vezes. O ateísmo, a negação categórica de Deus, procura responder, é sim uma resposta a esse sentimento. Muito embora aquelas pessoas que se dizem ateus neguem isso peremptoriamente, mas é um fato. E isso calha, vamos dizer assim, perfeitamente com o que a Bíblia diz, que Deus pôs a eternidade. O livro de Jó diz isso. Deus pôs a eternidade no coração do homem. Então, você tem tem um texto muito famoso do Freud, né, do Sigmund Freud, que ele começa o texto alegando que ele mesmo não tem esse sentimento de transcendência. É muito interessante esse texto, né? Se você já leu esse texto e não prestou atenção nisso, eu sugiro que você volte ao texto. Mal-estar da civilização é o nome do texto. Eu sugiro que você volte ao texto e preste atenção no final. Como que o Freud termina esse texto dele? Ele fala claramente de um embate entre Deus, e é o Deus judaico-cristão que ele está falando ali, o Deus que se revelou na revelação judaico-cristã, e um outro ser, que talvez eu deva chamar, assim, rapidamente, ainda não pensei direito nisso, mas um antideus. Ele fala do embate entre esses dois e há quase que uma torcida. Não vou dizer por quem, mas você dê uma olhada lá no texto. Leia. E veja como ele conclui aquele texto e me diga se não há no Freud um sentimento de transcendência, ainda que um sentimento diverso do sentimento que nós temos, por exemplo, mas há quase que uma torcida ali para que um dos dois vença a parada. Eu estou aproveitando essa pandemia para mostrar para a Heloísa e para o Joel os filmes que ele pode assistir, os filmes clássicos, né? Os filmes que formaram mais ou menos o meu gosto, né? Cinematográfico. E estou aproveitando para compartilhar com eles algumas lições que eu aprendi ao longo do tempo a partir desses filmes, ou vendo esses filmes. E
Essa semana nós assistimos aquele filme do James Cameron, O Segredo do Abismo. Eu gosto muito daquele filme. E há naquele filme, desculpa aí se você não viu o filme, a Heloísa disse, era papai, mas o senhor tinha quantos anos? Quantos anos eu tinha? Era papai, o senhor tinha 9 anos, 19 anos quando esse filme foi lançado. Vejam só, ela me usou como comparação. Ela poderia ter dito que eu não tinha nem nascido, né? Eu mostrei filmes para ela da década de 60 e ela não se tocou com relação a isso. Mas esse filme, né? Eu tinha 19 anos quando esse filme foi lançado. Mas é um filme bom. Então, vejam, eu tinha 19 anos quando esse filme foi lançado. Eu estou com 50 anos. Então, se você não viu o filme ainda, vai spoiler em cima de você. Não quero nem saber. Né? Já devia ter visto. Como que você não viu? O Segredo do Abismo, do James Cameron. Vale a pena, é um filme interessante. Mas eu não vou dar um spoiler, pelo menos não vou dar um grande spoiler para você, mas o que eu quero dizer é que há um pensamento ali naquele filme, quase que uma torcida, quase que uma expectativa que o ser humano seja capaz de achar algo no universo que seja melhor do que ele próprio é. Quem primeiro me chamou a atenção para isso foi o meu irmão querido, pastor Ivanildo Trindade, num outro filme que nós estávamos assistindo, que é muito interessante. Também vale a pena você assistir. Pronto, hoje o Elias vai ficar só recomendando o filme, né? Mas é Blade Runner, o primeiro, Caçador de Androides. Também um filme muito interessante. E o Ivanildo me chamou a atenção. Esses filmes retratam a desilusão do ser humano consigo mesmo. E eu acrescento a esperança, a expectativa, a torcida de que nós encontremos no universo um povo, uma raça, uma criatura que seja melhor do que nós mesmos somos. Então você percebe ali, voltando para o Segredo do Abismo, né, a cientista lá falando da experiência que ela havia tido lá no fundo do oceano, lá na beira do abismo, né? E ela dizendo, não, eles não querem nos fazer mal. Eu senti isso, veja, eu senti isso. É o ser humano desiludido consigo mesmo. E vejam, essa é a grande desilusão. Desde o Éden, Satanás não cumpriu com a promessa que ele fez para Eva. Ó, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Claro que ele não cumpriu, ele não poderia cumprir, ele enganou a Eva. E desde o Éden, essa é a grande desilusão do homem. Quanto mais nobres os seus desejos, quanto mais ele tem boas intenções, pelo menos na cabeça dele, mais devastado, mais depravado, mais arrasado ele fica sem Deus. Isso é um fato, queridos. Nós não estamos melhorando. A humanidade não está melhorando. Não acredite em nenhuma utopia de autorreforma do ser humano. O ser humano não pode se autorreformar. O humanismo que começou com Satanás lá no Éden, com a sua ardilosa tentativa de dizer para Eva, Deus está escondendo o potencial de vocês. Preste atenção, leia lá. Vou perder um pouco de tempo aqui. Preste atenção para isso. Mas é como se Satanás dissesse para Eva, Deus está escondendo de vocês todo o potencial que vocês podem ser, tudo que vocês podem alcançar. Deus está enganando vocês. É a mesma conversa fiada que os humanistas, em geral, dizem hoje.
Você consegue me entender? Eu espero que eu esteja conseguindo me fazer entender. É a mesma conversa. O Michael Lawrence, nesse texto que eu falei para vocês, ele diz: nós vivemos numa era terapêutica, uma era de relacionamentos quebrados, famílias fraturadas, em que pais são tolos, bufões, capatazes ou apenas completamente ausentes. Os filhos criam a si mesmos até a fase adulta por meio de imagens da internet e da TV. Francamente, com as filhas ainda é pior. Então, não deveria nos surpreender que na linguagem bíblica de filhos e filhas nós encontramos um poderoso antídoto para um veneno mortal. Ele está falando aqui da filiação divina, eu vou falar mais sobre isso, mas eu acho interessante esse diagnóstico que ele faz da nossa geração, da nossa sociedade, é exatamente esse o ponto que nós estamos num diagnóstico duro, difícil, mas há uma grande desilusão global conosco mesmos, com a humanidade. E ao mesmo tempo que há essa desilusão, há essa esperança vã de que nós podemos nos reformar. Chega a ser curioso que as mesmas pessoas que gritam contra os governos nacionais, tentando de todas as formas solapar, preste atenção para isso, porque isso é importante, tentando de todas as formas demolir, solapar os governos nacionais. Isso existe, isso é real, está acontecendo no nosso mundo. Você já viu aquela propaganda? O meu país é a terra, o meu país somos todos. Que bonitinho, todo mundo cantando, todo mundo unido lá. Utopia, vã, não é assim, queridos. Ah, mas peraí, ele está atacando a causa dos refugiados. Eu defendo a causa dos refugiados. Eu também defendo os refugiados. Primeiro me explique o que é essa causa dos refugiados. Porque você sabe por que essa pessoa é um refugiado? Para início de conversa, ela foi, nós chamamos na sociologia, ela foi desarraigada. Ela foi obrigada a sair da sua terra pela guerra, pela fome, pelas duas coisas juntas. Mas se ela pudesse ficar lá ela ficaria. E muitos refugiados voltam para as suas terras. Inclusive saiu uma estatística agora da ONU dizendo que o número de refugiados que conseguem voltar para as suas terras baixou muito. Esse é um dado preocupante. Mas preste atenção para isso. Ouça bem o que eu estou dizendo. Essas pessoas saíram das suas terras obrigadas, um processo violento, seja pela fome, seja pela guerra, seja pelas duas coisas, pela falta de liberdade, enfim. Então, não acredite nesse discurso de que nacionalidades não são importantes. São, sim. Eu rechaço o ultranacionalismo. Eu rechaço a xenofobia, que é a aversão aos estrangeiros. Esse discurso dessas pessoas que querem, de toda forma, maltratar os estrangeiros. Isso é errado. Inclusive, na Bíblia, Deus condena com palavras duríssimas o seu povo quando ele maltratou os estrangeiros. Mas esse discurso de que há uma grande aldeia global, de que a humanidade é uma só, e de que nós devemos almejar um governo mundial, um governo de paz, de prosperidade, de justiça. Gente, a gente não consegue, preste atenção, querido, a gente não consegue fazer isso dentro das nossas fronteiras. Por que você acha que um governo global, mundial, vai dar certo? Já parou para pensar nisso? Ah, o Brasil é um país de dimensões continentais. Verdade. Mas se não funciona num espaço geográfico delimitado, chamado Brasil, por que você acha que vai funcionar em nível mundial? Então, é esse discurso contra o qual eu me levanto. Que diz que num governo, inclusive você pode pesquisar aí no Google, eu não fiz isso porque talvez esse parênteses já foi longo demais, mas eu quero descrever a sociedade que Timóteo descreve aqui, que Paulo descreve aqui para Timóteo. Meu interesse é esse, mas talvez o parênteses já foi longo demais. Mas tem
inclusive a frase de um alto comissário, de um grande órgão mundial, que eu não vou nem dizer agora. Ele diz com todas as letras: nós queremos alguém que resolva o problema do mundo. Seja Deus, seja o diabo, não importa. O que nós queremos é que ele resolva o problema do mundo. Precisa dizer mais alguma coisa? Precisa ficar mais claro para você? Eu espero que não. Essa é a sociedade onde nós vivemos, todo mundo preocupado com os seus interesses, todo mundo preocupado com as suas bandeiras, todo mundo preocupado com o seu bem-estar. Ao mesmo tempo em que abandonam a solução que Deus dá, e que ele já deu, e que ele já declarou. E Paulo exorta a Timóteo a prestar atenção para isso, a olhar o tempo. E vamos avançar um pouco na leitura e vamos olhar o conselho específico que Paulo dá para Timóteo. Avance comigo para o versículo 10, ainda no nosso texto aqui. Mas você sabe muito bem o que eu ensino, como vivo e qual é o meu propósito de vida. Conhece minha fé, minha paciência, meu amor e minha perseverança. Sabe quanta perseguição e quanto sofrimento suportei e o que me aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra. O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Sim, agora preste atenção, versículo 12, leia comigo, se você tem aí a nova versão transformadora. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Opa! Acende a lâmpada aí, Heloísa, que está escuro aqui. E eu vou ler de novo esse texto. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Leia comigo aí, leia em voz alta na sua Bíblia, nova versão transformadora. Se você tem aí. Sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Heloísa, tua Bíblia é nova versão transformadora? Lê comigo. Joel, a tua Bíblia é nova versão transformadora? Ah, é? Muito bem. Então lê comigo. Vamos ler em voz alta. Vamos ler de novo, gente. Leia aí na sua casa. Leia aí. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Leiamos. Sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. E quando Paulo diz todos, querido, ele está falando com você? Sim, ele está falando com você. Ele está falando comigo? Sim, ele está falando comigo. Ele diz todos. Diante do cenário que Paulo descreve no início desse capítulo, ele diz claramente: olha, se você quiser ser devoto de Jesus, não uma devoção exterior, não uma devoção que ele já descreveu aqui, você prestou atenção? No versículo 5, as pessoas serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. E que poder é esse? É essa palavra aqui, que transforma a vida da gente, que é viva e eficaz, como nós já vimos. E ele deixa claro aqui: se você quiser viver uma vida de devoção, se você quiser se submeter a essa palavra, se você quiser viver por ela, segundo o que ela diz, você vai ser perseguido. De alguma maneira você vai ser perseguido. Se você é um estudante do ensino fundamental, do ensino médio, você vai ser um menino estranho, a menina estranha.
Talvez a menina que não se mistura. A beata, não sei se ainda se usa, acho que não, acho que o jovem de hoje nem sabe o que é isso, né? Porque Pedro, ele deixa bem claro, a humanidade mergulhada na devassidão estranha quando aparece um coitado, uma coitada que não concorre com eles, que não vai com eles. Eles estranham. E evidentemente que eles vão acusar isso. E vão maltratar. Então, eu quero que você pense um pouco nisso. Porque a história dramática que o Evangelho de João descreve para nós, dos embates de Jesus, que finalmente o levaram à cruz, mas ele não poderia ser detido por ela, nós sabemos disso. Mas todo o seu ministério, toda aquela tensão que a gente vê claramente na narrativa de João, tem que ser a nossa atenção também, a atenção da nossa vida. E nós, se queremos seguir o Senhor Jesus, nós temos que experimentar essa mesma atenção. É isso que Paulo está dizendo aqui. Por isso nós vamos sofrer de alguma maneira. Tem que ter. Se você não está sofrendo como crente, você tem que se perguntar se você está vivendo piedosamente, se você está vivendo como um devoto. E eu não estou falando de pandemia, não. Estou falando antes da pandemia e depois da pandemia. Eu já disse aqui e repito, essa pandemia foi permitida por Deus. Se você quiser dizer foi mandada por Deus, também pode. Nós não temos medo de dizer isso. Como um golpe brutal no estilo de vida que a nossa sociedade dita cristã ocidental está vivendo. De maneira que nós vamos ter que rever tudo, literalmente tudo. Os nossos gostos, a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros, a maneira como nós nos relacionamos com Deus, a maneira como nós nos divertimos. Aliás, o pastor Egon falou sobre isso na pregação dele, eu até comentei com os meninos aqui, eu já tinha pensado nisso. E creio que Deus vai falando com a gente mesmo. Eu costumava assistir certas lutas, não vou citar aqui marcas, sei lá, não sei se é essa a palavra, mas alguma coisa começou a me incomodar. Ver aquele, vou chamar de palco, né, tingido de sangue no final da luta, aquilo me incomodou profundamente. Começou a me incomodar, devo dizer assim. E eu tive que me perguntar. Se você não está referenciando aí o estudo, é um estudo que o pastor deu para o departamento feminino. Tá? Na realidade, foi direcionado por uma questão de programação, mas é um estudo para todos. Ele colocou isso claramente no estudo, nos grupos. Então, se você não viu, eu acho interessante que você dê uma olhada lá. Está lá no grupo da igreja, no canal da igreja, melhor dizendo. Dê uma olhada nesse estudo lá. Você está com tempo, né? Eu espero que esteja. Com mais tempo.
Organize-se para você ver. Então, como eu dizia, eu comecei a me incomodar com aquilo. Com aquele palco tingido de sangue. Os primeiros cristãos tiveram que lidar com questões como essa, você sabia? Alguns dirão que eu estou exagerando, mas enfim, cada um tem, né? Eu quero que você pense um pouco o seguinte comigo. Faz diferença se você vai provocar um ferimento numa pessoa que pode levá-la à morte, que às vezes leva à morte. Faz diferença se você vai dar esse golpe de uma vez, ok? Você mete lá a faca no coração da pessoa, é a bomba, né? E o sangue esguicha para fora. E a pessoa morre lá em minutos. Você pega uma lancetinha e de vez em quando você secciona uma veia. Sangra um pouquinho. Coagula, tapa lá. Aí depois você vem outra. Está mais do que comprovado que certos esportes causam um dano irreparável aos esportistas ao longo do tempo. Todo mundo sabe disso, até você. Que é fã. Então, talvez eu estou indo um pouco mais longe que o pastor, nem sei se ele vai gostar. Eu acho que ele não teve essa intenção, mas eu vou. Pense um pouco. Pense um pouco. Mas nós vivemos numa sociedade que essas verdades inconvenientes, elas são escondidas. Não, nosso esporte, nós tomamos todas as precauções para que o atleta esteja protegido. Mentira! Aí sempre vai aparecer alguém para dizer, mas no futebol tem isso, futebol tem fratura, futebol... Querido, pense um pouco. Colocar uma bolinha entre aquelas duas traves é uma coisa. Golpear o adversário, sufocar o adversário, é uma questão tão óbvia. E a igreja primitiva, a igreja nos seus primórdios, ela teve que lidar com isso. Eu vou dizer, eram os espetáculos dos gladiadores. A igreja teve que, está na história, você pode olhar. A igreja teve que se perguntar, será que isso é diversão para crentes? Espera aí, Elias, mas nos espetáculos de gladiadores o pessoal morria. Ok, eu já falei sobre isso. Faça uma breve pesquisa sobre esses esportes e você vai ver a taxa de letalidade deles ao longo do tempo. É altíssima. É altíssima. Basta você, se você não quer ter o trabalho de fazer essa pesquisa, basta você pegar alguns ícones desse esporte, pegue algumas entrevistas, veja como eles acabaram e tire suas conclusões. Mas você dizer publicamente o que eu estou dizendo aqui, você se manifestar publicamente contra essas coisas, tomar uma atitude, você vai desagradar muita gente. Você vai desagradar o povo que assina o canal, você vai desagradar, sobretudo, os empresários que exploram esse negócio. Esteja preparado para sofrer. Todavia, eu já me decidi. Não vou mais assistir, não deixo meus filhos assistirem aqui em casa. Não quero que eles apreciem esse esporte. Não quero mesmo. Então, queridos, essa é a nossa sociedade. Essa é a nossa sociedade. Então, nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos pensar.
E isso vai implicar algum tipo de sofrimento, algum tipo de tensão. A gente vai viver pensando nessas coisas. Se eu sou um filho de Deus, e isso estava, né, nas nossas leituras. Eu acho que ontem eu coloquei a repreensão que Deus faz por meio do profeta Ezequiel. Eu quero chamar a atenção de você para esse texto. Vá para lá, Ezequiel, capítulo 34. Eu estava conversando, curiosamente, sobre esse texto com um ex-aluno meu. Eu falei que você pode estudar pelos discursos, né? Os discursos de Jesus ou as grandes declarações. Eu sou de Jesus. Sem dúvida, uma das maiores é a do capítulo 6, eu sou do capítulo 10, eu sou o bom pastor. E aqui em Ezequiel, capítulo 34, Deus faz uma repreensão duríssima ao povo de Israel. Eu não vou ler tudo, né? Mas ele chama atenção sobre pastores que a si mesmos se apacentam. Como eu disse, eu não vou ler o texto todo, mas no capítulo 1, no versículo 1 e 2, ele diz claramente que Deus deu a ordem para que ele profetizasse contra esses pastores que a si mesmos se apacentam e deixam o rebanho passar fome. Pastores preocupados em cuidar de si. Paulo vai falar sobre eles também lá em Tito, né? A gente já leu esse texto algumas semanas atrás, né? E de novo é a época que nós estamos vivendo. Muitos pastores muito mais interessados em cuidar de si e dos seus negócios, alguns grandes negócios. Arrumei confusão também com algumas pessoas num grupo que eu faço parte, num grupo de WhatsApp. Alguém postou uma reportagem sobre que a pandemia estaria destruindo o império evangélico. Primeira coisa, que história é essa de império evangélico? Aí você vai ler o texto, a pessoa está falando de pastores, grandes pastores midiáticos, grandes igrejas midiáticas, igrejas que tem até banco. Olha aí, pastor Eiro, nossa igreja está muito atrasada, a gente não tem banco. Tem os bancos lá da igreja, que estão tudo vazio agora, lá não tem. A gente não tem banco. Igrejas que têm banco. Organizações financeiras. Como é que pode isso, né? O colégio apostólico tinha bolsa, né? A gente sabe disso, né? É o argumento que alguns usam, né? Mas o próprio Jesus, ele tinha bolsa. Estava na mão de quem a bolsa? Na mão de Judas. Deu no que deu, né? É a resposta irônica que alguns dão. João explica claramente para nós por que o colégio apostólico tinha bolsa. Para o cuidado dos pobres, para as suas necessidades imediatas. Não havia nada de financeiro, nada de fiduciário, sei lá qual é a expressão. Talvez estou falando até besteira aqui, mas não havia nada disso. Era para atender às necessidades imediatas do grupo. E acho que nem era suficiente, porque a Bíblia diz que havia as mulheres que serviam a causa de Jesus, ao ministério de Jesus, com seus bens, inclusive, sempre ajudando, porque faltava alguma coisa. Jesus viveu uma vida simples enquanto ele esteve aqui nesse mundo. E aí o texto falava de império evangélico, sobre isso, que esse império estaria em risco por causa da pandemia. E aí eu me manifestei, eu coloquei, olha, se isso é verdade, eu saúdo isso, tomara que seja. E aí falei de pastores que a si mesmo se apacentam, de pastores que estão muito mais interessados nos seus próprios interesses do que nos interesses do rebanho. Eu estava com essas leituras na cabeça, né? E aí falei mesmo.
não agradei ninguém. Impressionante. Até o pessoal que costuma me apoiar nessas horas preferiram mandar mensagem no privado para mim, não colocaram lá no grupo, não quiseram se comprometer. Mas eu falei, eu saúdo isso, tomara que seja, tomara que aconteça, que esses impérios venham a ruir mesmo. Porque essas pessoas estão mercadejando a palavra de Deus. Elas não estão cuidando do povo. Mas também o povo acaba tendo aquilo que merece. Porque, como nós vimos lá em 2 Timóteo, ele não tem procurado a Deus, não tem procurado a palavra de Deus, o poder de Deus. E aqui, Ezequiel levanta um oráculo, uma palavra de condenação. E as palavras são duríssimas. Eu disse que não vou ler tudo, vou ler só alguns textos. Começando aí do versículo 2, a segunda parte diz assim: que aflição os espera, pastores que alimentam a si mesmos. Acaso os pastores não deveriam alimentar seu rebanho? Vocês bebem o leite, vestem-se com a lã e abatem os melhores animais, mas deixam seu rebanho passar fome. Não cuidaram das ovelhas fracas, não curaram as doentes, nem enfaixaram as que estavam feridas, não foram procurar as que se desgarraram e se perderam. Em vez disso, conduziram-nas com dureza e crueldade. Por não terem pastor, minhas ovelhas se espalharam e se tornaram presa fácil para qualquer animal selvagem. Andam sem rumo pelos montes e pelas colinas, por toda a face da terra, mas ninguém saiu para procurá-las. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, vocês abandonaram meu rebanho e o deixaram ser atacado por animais selvagens. E embora fossem meus pastores, não procuraram minhas ovelhas quando elas se perderam. Cuidaram de si mesmos e deixaram o rebanho passar fome. Portanto, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano. Agora considero esses pastores meus inimigos e os responsabilizarei pelo que aconteceu a meu rebanho. Não permitirei que continuem pastoreando meu rebanho e que continuem alimentando a si mesmo. Livrarei meu rebanho de sua boca. Minhas ovelhas não serão mais sua presa. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Talvez eu vou ofender algumas pessoas aqui, mas eu faço isso no sentido de Provérbios, quando diz: leais são as feridas feitas pelo que ama. Eu espero sim, que algumas igrejas que se servem do povo realmente fiquem vazias nessa pandemia. Quando essa pandemia passar, melhor dizendo. Eu espero que o povo perceba. Eu quero que aconteça com essas igrejas o que aconteceu com um ex-aluno meu. Encontrei com ele enquanto ele ainda estava no ensino médio. No horário da aula dele, estava distribuindo uns panfletos de um partido político. Não vou dizer qual era o partido. No horário da aula dele, ele não era mais meu aluno, mas eu sabia que naquele horário ele deveria estar em aula. E eu fui lá com ele e falei: menino, vai para a aula. Tu queres ajudar o teu país? Estuda. Estuda. Tu queres ajudar o teu segmento social? Eu acho justo, eu acho muito certo. Estuda. E ele me repreendeu. Me admiro do senhor, um professor de história, dizer uma coisa dessa para mim. Eu estou aqui lutando pelo povo. Eu estou aqui. Joia, legal, mas presta atenção. Menino, tu é um rapaz jovem. Não há nada melhor que tu possa fazer pelo teu país agora do que estudar, te preparar. Enfim, falei com ele. Não foi uma conversa muito feliz, assim, que me deixou feliz, nem a ele. Algum tempo depois eu encontrei com ele, estudando, graças a Deus. Mas já estava defasado. Aquele tempo que ele perdeu lá, ele não recuperou, não. E aí, quem me conhece sabe, né? Eu tenho esse defeito. É um defeito, eu sei. Eu não resisti. Eu tive que falar com ele. Eu só perguntei: e o partido, rapaz? Ele olhou para mim e disse assim: professor, o senhor é fogo, né? Professor, aquele pessoal ali só quer saber deles.
Eu não estou preocupado com o povo, não. Aí ele leu meu pensamento. Ele disse, eu sei, o senhor tentou me avisar. E eu falei para ele, tá bom, mas segue esse caminho aí. Segue esse caminho, que tu tá no caminho certo. Agora tu tá no caminho certo. E vou dizer de novo, eu espero que algumas igrejas fiquem bem vazias. Eu espero que o povo perceba que está sendo usado, que está sendo devorado. Espero que o povo ache lugar onde, como diz aqui, porque o texto continua, versículo 11, pois assim diz o Senhor soberano, Ezequiel 34:11, eu mesmo procurarei minhas ovelhas e as encontrarei, serei como o pastor que busca o rebanho espalhado, encontrarei minhas ovelhas e as livrarei de todos os lugares para onde for espalhado. Claro, é um texto que está se referindo à restauração de Israel, você vai contextualizar o texto, você percebe isso. Eu compartilhei esse texto, inclusive, já falei para vocês, conversando com aquele meu outro aluno, ex-aluno. Eu as tirarei do meio do povo e das nações e as trarei de volta para a sua terra. Eu as alimentarei nos montes de Israel, junto aos rios, em todos os lugares. Está se referindo ao milênio, para quem acredita, a volta do povo de Israel para a sua terra. Mas há um princípio aqui também, que Jesus resgata lá no discurso do bom pastor. O pastor cuida das suas ovelhas. Deus conhece as suas ovelhas. É isso que Jesus diz claramente lá. Eu conheço as minhas ovelhas. Elas conhecem a mim. E a mim me convém conduzi-las. Eu vou trazer todas as minhas ovelhas. E ele disse mais. Ele disse, eu ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, mas eu vou conduzi-las até o dia em que haverá um rebanho e um pastor. Falou de nós. O aprisco lá era a nação judaica. O outro aprisco são os gentios, somos nós. Então vejam, queridos, a despeito do cenário que nós estamos vivendo, nós podemos ter confiança de que Jesus conhece as suas ovelhas e de que Jesus cuida, como bom pastor, das suas ovelhas. Ele deu a vida por nós. Então há uma mensagem de esperança aqui para nós. Por isso, Paulo diz para Timóteo, olha, tu permanece. Voltando para 2 Timóteo, capítulo 3, eu vou ler de novo o verso 12, 2 Timóteo 3,12. Sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições, mas os perversos e os impostores irão de mal a pior. Enganarão outros e eles próprios serão enganados. Aqui está. Eu acho que essa pandemia está servindo para a gente lembrar dessa verdade aqui. Os perversos, os impostores, eles estão enganando as pessoas e eles estão sendo enganados pela sua própria vaidade. E eles vão de mal a pior. Está escrito aqui. 14. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. E aí o texto clássico, que nós conhecemos bem, nós sabemos de cor, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Que lá em Efésios, capítulo 2, 10, Paulo diz claramente que Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Então,
E isso que o Michael Lawrence diz no seu texto, falando sobre a filiação de Deus. Deus tem, desde antes da fundação do mundo, estabelecido o seu plano. Ele tem os seus filhos, ele tem a sua família, e ele, primeiro com Adão e Eva, ele criou Adão e Eva, a sua imagem, a sua semelhança, e Adão e Eva, Adão, mais propriamente, pecou, e ele tinha responsabilidades, ele deveria obedecer a Deus, Deus havia dado regras claras para ele, Deus havia provado o seu amor, o criando, colocando naquele jardim. E, infelizmente, eu acho que eu posso dizer infelizmente, mas Deus já sabia, Deus não foi pego de surpresa. E Deus já havia decidido resolver o problema por meio da morte de Jesus. E lá mesmo, Deus falou da morte de Jesus. Eu já comentei isso aqui várias vezes. E então Deus começa o seu plano de redenção por meio de uma família que ele escolheu. Você sabe, hoje a meditação do pastor de manhã, a palavra de esperança, falou sobre o dilúvio, né? Dos 3 filhos de Noé, Deus escolheu Sem, e de Sem ele escolheu um descendente de Sem, anos mais tarde, Abraão, e Abraão foi chamado amigo de Deus, e Deus primeiro pede o filho de Abraão, o filho da promessa, Isaque, e depois Deus resgata esse filho. A gente conhece essa história, a gente não vai ler os textos, mas no texto você pode olhar depois. Deus resgata esse filho. E depois você tem Isaque tendo seus próprios filhos, seu filho Jacó, e Jacó tendo seus próprios filhos, melhor dizendo, e Deus forma uma nação que ele chama de filho. Quando Deus se apresenta a Moisés, já lá no deserto de Midian, e ele diz que Moisés devia ir a Faraó, e Deus diz, olha, vai e diz para, está lá em Êxodo capítulo 4, vai, e diz para Faraó, falou para Moisés dizer para Faraó, diz a Faraó, deixa o meu filho ir. E várias vezes os profetas chamam a nação de Israel de filho de Deus. Mas a nação de Israel, naquilo que alguns teólogos chamam de endurecimento judicial, que veio do próprio Deus, assim como Deus endureceu o coração de Faraó para não ouvir Moisés, por causa da desobediência do povo, segundo a aliança que Deus tinha feito com o povo quando eles saíram do Egito. Eles desobedeceram a Deus e Deus endureceu o coração deles. E eles foram castigados por causa disso. Mas Deus manteve a sua promessa. Porque ele também tinha feito uma promessa para Davi, que um descendente dele, um filho dele, se assentaria no seu trono. E então veio Jesus. Então Jesus veio. João diz claramente, veio para o seu povo, veio para o que era seu. Está lá no capítulo 1. Vamos olhar rapidamente, a gente já está caminhando para o final. João capítulo 1. A gente conhece esse texto. A gente não deve esquecer que João escreveu esse evangelho para mostrar que Jesus era o Filho de Deus. E ele diz
Vou começar no capítulo 1, versículo 1. No princípio, aquele que é a palavra, já expliquei essa palavra, já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que por meio de seu testemunho todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Então vejam, o Filho único, o Filho unigênito do Pai, vem, ele que era um com o Pai, para nos tornar filhos de Deus. Essa é a grande verdade, a extraordinária verdade. A verdade que João vai dizer em outro lugar, provém de um amor que não é desse mundo. Lá na sua primeira carta ele fala sobre isso. O Filho unigênito, o Filho com F maiúsculo de Deus, vem para nos tornar filhos, filhos adotivos de Deus. Nós somos filhos de Deus por adoção. A nossa filiação é por causa do amor de Deus em Cristo Jesus. E nós precisamos pensar como nós somos impactados por essa filiação, por essa verdade, pelo conhecimento dessa verdade. Nós precisamos pensar, nós precisamos refletir sobre isso. Michael Lawrence, ele sugere 4 tópicos que a gente deve pensar sobre isso. E o primeiro deles é: o pai ama os filhos, porque o pai ama o filho. Eu achei muito interessante isso. Vou repetir. O pai ama os filhos. Nós, porque o pai ama o filho. E o próprio Jesus disse isso. Vá comigo lá para João capítulo 10, versículo 17. Vocês vão ver que a gente vai ficar aqui em João ainda, né? João capítulo 10, versículo 17. Diz assim: o Pai me ama. Palavras de Jesus. O Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Se você se lembra, eu falei um pouco disso na semana passada. Né? Quando eu comentei aquela música que a gente canta: Jesus me ama tanto, 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 que deu a sua vida por mim na cruz. Já disse e vou repetir, não tem nada de errado com essa música. Mas nós precisamos dosar bem a nossa ênfase, para que a gente não entenda as coisas de maneira errada. Nós podemos sim entender uma verdade verdadeira, uma revelação da palavra de Deus de uma maneira errada. Não somos nós. Paulo, falando sobre isso, ele vai dizer de outra maneira lá em Romanos, capítulo 9. Ele vai dizer: não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Exatamente. Então vejam, antes de toda a eternidade, lá na eternidade passada, melhor dizendo, antes do tempo, havia união e amor verdadeiros entre o Pai, o Filho
e o Espírito Santo. E Deus, ao decidir criar o homem, diante do pecado que ele sabia que ia acontecer, lá na eternidade passada, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles decidiram como que o problema do nosso pecado seria resolvido por Deus. E dessa maneira absurda, com todo respeito, acho que vocês estão entendendo, mas é absurdo você pensar Jesus, o Filho amado de Deus, se encarnando para morrer pelos pecadores. Sabe que acho que eu já comentei isso, uma crítica de cinema, quando o filme do C.S. Lewis, baseado na obra do C.S. Lewis, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, foi lançado, as Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, ela escreveu isso. Isso é uma coisa absurda. Você pensar um leão se submetendo voluntariamente àquele sacrifício que é descrito lá. Isso é uma coisa absurda. Isso não existe. Está certíssimo. Está certíssimo. A cena toda é de um ridículo extraordinário. Mas não é porque é ridículo aos nossos olhos que não é verdadeiro. E foi exatamente o que Cristo fez. Isaías, capítulo 53, ele diz isso. Quem, dentre a sua linhagem, poderia imaginar uma coisa dessa? Poderia imaginar se, eu posso dizer, passando por isso? Todos olharam, menearam a cabeça e disseram: você é um maldito, um abandonado por Deus. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Mas o Filho fez isso por nós. Ele sempre foi obediente ao Pai. Ele diz isso claramente. E por que esse ponto é importante? Porque a gente precisa ter em mente, quando a gente se propõe a viver segundo um Filho de Deus, não tem a ver conosco, tem a ver com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Deus nos ama verdadeiramente porque Ele ama o seu Filho. Claro que a nossa sociedade que é a gente quer se amar, né? A gente quer, todos nós queremos dizer que somos, como é que eu posso dizer, como um amigo meu falou uma vez, olha, eu realmente, eu estava falando com ele sobre Jesus, sobre os méritos de Cristo e tal, ele falou: não, respeito muito você, respeito teu pai, tua mãe, mas eu vou te falar uma coisa, eu não sou um cara muito ruim, não. E aí ele listou lá, lembra daquela senhora que eu falei que o Erwin Litzer, ele conta no livro dele, poxa, ele morreu falando de Jesus, ele se sacrificou tanto por causa de alguns pecados, algumas coisinhas erradas que a gente faz, né? É mais ou menos essa ideia dele, desse meu amigo. Ele listou lá algumas coisas que ele achava que eram algumas coisinhas erradas que ele falava, mas depois ele falou: olha, eu sou um cara religioso, eu faço isso, eu faço aquilo outro. No espírito geral da nossa cultura, essa ideia de que, na realidade, a gente não é tão ruim. Nós construímos toda uma narrativa a respeito de nós, para, no final das contas, dizer que a gente não é tão ruim. Ou, pelo menos, que a gente não é tão ruim quanto alguém. Mas, no fundo, nós sabemos. No fundo, nós sabemos como é que nós somos. Eu acho interessante que a gente pense nisso. Eu vou citar aqui, né, Michael Lawrence num ponto. Ele diz assim:
Precisamos inculcar isso em nossas mentes, enquanto discipuladores e conselheiros. Podemos dizer, Deus ama você o dia inteiro, e isso de nada adiantar, porque as pessoas, no fundo, sabem que não merecem o amor de Deus. Mas quando me é dito que Deus ama a Cristo e que eu fui adotado em Cristo pela fé, agora eu tenho algo em que pôr a minha confiança. Algo que não contradiz o meu conhecimento de mim mesmo. Cristão, você é amado não porque você é amável ou obediente, mas porque Cristo é amável e obediente e você está em Cristo. Você foi adotado. Uma simplicidade assim impressionante. Eu gosto muito. Coloca as coisas no seu devido lugar, não nos anula, porque não é essa a intenção de Deus, mas nos faz ver as coisas na perspectiva correta. E se você for ver, isso é um padrão na Bíblia. Você pode ler. Deus diz isso para o povo de Israel o tempo todo. Para alguns céticos, Deus é um Deus que tem problema de autoestima. Eu já vi um escritor famoso dizer isso. Rapaz, esse Deus judaico-cristão, ele tem problema de autoestima. Ele vive dizendo para o povo qual é o lugar deles. Bom, nesse sentido ele tem razão. De fato, Deus vive lembrando o povo de Israel. Você vê Deus dizendo várias vezes para o povo de Israel, olha, eu não escolhi vocês porque vocês fossem um povo grande, eu não escolhi vocês porque vocês fossem um povo forte, eu não escolhi vocês porque vocês fossem um povo melhor do que os outros povos que estão aí ao redor de vocês. Eu escolhi vocês porque eu amei vocês. Ele fala a mesma coisa de Davi. Ele diz a mesma coisa para Davi. Ele diz para Davi, olha, eu te tirei de trás da malhada. Literalmente. Você lembra dessa história? Você lembra? O pai de Davi, Jessé, tinha 7 filhos. E Deus mandou Samuel, vou perder um pouquinho de tempo aqui, eu sei que a hora está avançando. Deus mandou Samuel, olha, vai à casa de Jessé, porque eu escolhi um rei para mim lá, alguém que é segundo o meu coração. E Samuel saiu com o óleo para ungir o escolhido do Senhor. E vocês conhecem essa história? Quando o primeiro, acho que Eliabe o nome, se não me engano, não lembro, posso estar confundindo. Mas quando ele entrou lá na sala, já a ceia posta, preparada, quando ele entrou, Samuel olhou e disse, é esse aí. Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Provavelmente um rapaz bonito, forte. E aí, qual foi a resposta de Deus para Samuel? Você se lembra? Não atentes para a sua aparência, não atente para o seu porte, porque eu o rejeitei, Samuel. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior. O Senhor, porém, vê o interior. Ok, não é esse. Aí vem o próximo. Aí vem o próximo. Aí vem o próximo. Aí vem o próximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E Deus só dizendo, não é esse. Não é esse. Não é esse. Não é esse. E Samuel teve que perguntar para Jessé. Pode ler lá depois. Você pode ler. Acabaram-se os teus filhos, eu acho extraordinário. Eu tenho vontade de escrever um texto que o título vai ser assim. Acabaram-se os teus filhos? Falando sobre a escolha de Deus. Como que ela é radicalmente diferente da nossa. Samuel precisou lembrar Jessé de Davi. E aí, sim, é verdade. Tinha muito filho, é isso que dá ter muito filho, né? Acaba esquecendo, né? Acaba esquecendo. Verdade, tem um moleque que tá lá cuidando das ovelhas. E aí Samuel vai chamá-lo. A essa altura Samuel já sabia, né? Tem que ser ele. Vai chamá-lo. Nós não vamos sentar à mesa enquanto ele não estiver. E aí, a Fátima já está com o texto ali, né? Davi entra. Bom, eu ia usar uma palavra, mas parece que não pode mais usar essa palavra, que
que tem um nome de um deus pagão associado a ela, mas eu vou dizer um rapazola, né? Um rapazinho lá. E essa expressão que a Fátima está falando, ruivo, de bela aparência, né? Na realidade significa que ele era simpático, né? Era simpático. Diz lá que ele era ruivo, né? A tradução lá, simpático. Mas não se esqueça de como ficou Samuel quando o mais velho entrou. E anos mais tarde, Davi já é rei de Israel, já por alguns anos já. E Deus vai chegar para ele e vai dizer, olha, eu te tirei de trás da malhada. Eu fui te pegar, literalmente fui afastando os outros mais vistosos do que tu, e te peguei lá atrás e te trouxe. Então Deus, de fato, está sempre lembrando os seus queridos de onde ele tirou. Somos todos filhos adotivos de Deus, queridos. Todos nós fomos adotados em Jesus. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu não gosto muito dessas histórias de adoção. Às vezes, que a maneira como a adoção é vendida. Com todo respeito a quem trabalha com isso. Mas eu acho que, num certo sentido, até atrapalha. Quando você procura passar a ideia de que a criança, de alguma forma, se tornou amável para as pessoas que as adotaram. De vez em quando eu encontro um testemunho de alguém dizendo que não é assim e eu gosto. Eu celebro toda vez que eu vejo isso. Porque eu acho que isso é o verdadeiro espírito da adoção. É quando você ama incondicionalmente. É quando você escolhe amar. É quando você literalmente acolhe essa criança ou esse rapaz, essa moça como filho. Independentemente do que ele seja, do que ele fez ou do que ele virá a fazer. Porque muitas vezes você adota um bebezinho, você não sabe o que é que vai acontecer, você simplesmente faz isso. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Eu acho que isso dá para nós uma ideia, uma dimensão do que Deus fez conosco. Ele nos amou, independentemente do que nós tenhamos feito. E, aliás, se a gente for pensar nisso, Paulo fala lá em Romanos claramente que ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. O que ele viu foi pecadores. Foi o que ele viu e ainda assim ele nos amou. Então eu acho importante a gente lembrar disso. Fomos adotados por Deus. E ele nos ama porque ele ama a Jesus. O segundo ponto que ele destaca, o Michael Lawrence, é: um filho glorifica o seu pai ao representá-lo perante o mundo. Essa é talvez a grande lição que eu quero que você tire desse livro. Jesus disse isso o tempo todo. Eu vim aqui para fazer a vontade do meu Pai. Nós, filhos adotivos de Deus, nós precisamos querer fazer a vontade do Pai. Lá no capítulo 17, versículo 4, na oração dita sacerdotal de Cristo, ele usou essa expressão. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Isso é o que todo crente deve querer dizer quando chegar no final da sua vida. Todo crente deve querer dizer isso para Deus. Deus, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que o Senhor colocou na minha mão para eu fazer. Falei sobre isso domingo passado, quando Paulo, lá se despedindo dos líderes lá da igreja de Éfeso, ele diz: olha, eu quero completar a minha carreira, o ministério que eu recebi de Jesus. A minha vida não importa para mim. E Paulo já sabia que ele seria preso quando ele chegasse em Jerusalém. O Espírito Santo já havia revelado isso para ele. E mesmo assim ele foi. Nós lemos na quinta-feira Daniel, capítulo 3 de Daniel, que é maravilhoso, né? Que fala da libertação de Daniel, melhor, dos amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eu gosto de chamá-los pelos nomes judaicos, eu já falei isso.
e não pelos nomes babilônicos. Vocês conhecem a história, vocês leram lá a história. E a resposta maravilhosa que eles deram para Nabucodonosor: olha, rei, a gente nem precisaria te responder isso, diante da ameaça de serem jogados na fornalha. O que nós podemos te dizer é o seguinte: se o Senhor, nosso Deus, quiser, ele vai nos livrar dessa fornalha aí e da tua mão, ó rei. Agora, se ele não quiser, fica sabendo, nós não vamos adorar a imagem que o Senhor fez. Eu acho maravilhoso. Vou falar um pouquinho mais sobre esse texto, se vocês me permitem aqui fazer uma propaganda, no evento que a convenção das Igrejas dos Irmãos está organizando para o próximo final de semana. Você está sabendo? Hein? Você não está sabendo? Pois bem, eu vou postar aqui no Facebook, no grupo da igreja já está, né? O ciclo acho que posso chamar palestras, né? Que serão feitas no próximo final de semana, começando na sexta-feira até domingo. Eu convido todos vocês a assistirem várias palestras, vários temas. Vou falar sobre política em tempos de pandemia, mas tem muitos outros temas interessantes, e alguns de vocês dirão até mais interessantes para você aprender. Então, a gente vai estar lá, o pastor Egon vai estar lá, o pastor Paulo, o pastor Tiago do Pacoval, e vários outros pastores da Igreja dos Irmãos no Brasil, o missionário Bruce Tripplehorn vai estar lá também. Então, convido vocês a participarem desse evento. Então, eu acho muito interessante a resposta que Misael, Ananias e Azarias deram. O Filho de Deus, ele glorifica a Deus e somente a Deus. Não importa o que vai acontecer. Não importa as penas que venham sobre ele. Esse é o sentido da exaltação do próprio Jesus, né? Nos chamando a sermos os filhos de Deus, perfeitos, que o Pai Celeste quer. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 9, ele nos chama para ser pacificadores. Como nós estamos precisando nesse ambiente conflagrado que nós estamos vivendo, do ponto de vista político, hoje no Brasil, nós precisamos de pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus disse. E depois ele vai dizer: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. E Paulo, lá em Efésios capítulo 5, versículo 1, ele vai dizer: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então, o filho, ele deve glorificar e representar o seu pai perante o mundo. O terceiro ponto que o Michael Lawrence destaca é que o privilégio do filho é uma herança segura. Nós falamos sobre isso aqui também, está lá em João capítulo 8, versículo 35. A gente não vai lá porque a gente viu e a gente lembra quando Jesus disse: o escravo não fica para sempre na casa, o filho sim, para sempre. Porque o filho é herdeiro. E nós temos essa herança. Paulo, falando lá aos Gálatas, capítulo 4, versículo 6, ele diz: porque vocês são filhos, Deus enviou o seu Espírito ao nosso coração. O Espírito do seu Filho que clama, Rabba, que quer dizer Pai, um termo carinhoso, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, és também herdeiro por Deus. E a nossa herança, diz Pedro, ela é inacessível. Ela não pode ser estragada por nada. Nós falamos sobre isso na semana passada, quando nós refletimos sobre o livro de Hebreus, quando ele diz, lá no capítulo 9, que nós estamos aguardando a nossa verdadeira pátria, a nossa verdadeira nacionalidade, que é o próprio céu. Então nós precisamos lembrar
disso. O Espírito é a garantia, é esse penhor que nós temos dessa herança incorruptível que nós temos. Mas enquanto nós não chegamos lá, o último ponto é o ponto 4, e a gente vai terminar aqui. A meta do filho é a obediência. Vejam, Efésios diz isso claramente, que nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas nós ainda estamos aqui nessa terra. Então a nossa meta deve ser obedecer a Deus. Na leitura de quarta-feira nós vimos o Salmo 119, de 89 a 104. Quero convidar vocês a darem uma olhada lá rapidamente. Salmo 119. De 89 a 104. A palavra de Deus diz assim. Talvez eu não vá ler tudo, mas... Tua palavra eterna, ó Senhor, está firme nos céus. Tua fidelidade se estende de uma geração a outra, duradoura como a terra que estabeleceste. Teus estatutos permanecem até hoje, pois tudo está a serviço de teus planos. Se tua lei não fosse o meu prazer, eu teria morrido em meu sofrimento. Jamais me esquecerei de tuas ordens, pois é por meio delas que me dás vida. Sou teu, salva-me, pois tenho buscado tuas ordens. Embora os perversos fiquem à espreita para me matar, meditarei em teus preceitos. Percebi que até mesmo a perfeição tem limite, mas não há limite para teu mandamento. É isso. Nós precisamos ter em mente que nós estamos baseados numa verdade que é eterna. E obedecer a essa verdade tem consequências eternas, mas também serve para a nossa vida aqui. Cercados de inimigos. Você tem noção de que você está cercado de inimigos? Deixa eu fazer essa pergunta para você. Você tem noção de que, enquanto que você é filho de Deus, como o próprio João diz na sua carta, o mundo inteiro jaz no maligno? Você consegue fazer essa distinção? Isso é importantíssimo, queridos. Isso é importantíssimo. Por isso Jesus disse, olha, eu envio vocês como ovelhas para o meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tome cuidado. Olhe por onde você anda. Olhe as companhias. Olhe as pessoas com quem você se associa. Inclusive virtualmente. Eu vou dizer isso para vocês. Eu tenho visto crentes compartilhando mensagens, repassando mensagens de perversos. Grandes perversos. Que até o mundo acha que são perversos. Coisas chocantes. E o mesmo crente, na mesma pisada, muitas vezes, no mesmo instante, coloca mais embaixo um versículo bíblico. Isso já virou até piada na internet. Com licença da expressão, me mandaram um meme certa vez, eu fiquei até desconfiado. Eu tive que perguntar para a pessoa que mandou isso para mim por quê? Não, porque você estava falando de porque eu pensei que era para mim. Fiquei preocupado até. Mas ele mandou para mim, olha isso aqui. O cara dizendo, aqui, não vou dizer a expressão que ele usou, aqui para você que fica compartilhando besteira na internet e depois coloca versículo bíblico. Uau! A meta do Filho de Deus é a obediência. Uma pergunta simples, uma pergunta fácil. Por que você não pode perguntar, Jesus, eu devo compartilhar isso aqui? Por mais que eu concorde, o Senhor Jesus compartilharia essa mensagem dessa pessoa aqui?
Eu insisto nesse ponto. Eu insisto. Você não precisa seguir determinadas pessoas no mundo virtual para saber o que elas pensam. Você pode consultar, dá um pouquinho mais de trabalho, né? Você não vai receber as notificações, sei lá como é isso. Eu não entendo muito disso. Confesso. Mas eu creio ser perfeitamente possível que você saiba o que determinada pessoa pensa, sem necessariamente precisar segui-la. Eu já tenho dito para algumas pessoas, por que você segue essa pessoa? Não siga essa pessoa. Tome cuidado. Tome cuidado, porque a meta do filho é a obediência. Era para ter sido assim com Adão, era para ter sido assim com Israel, era para ter sido assim com o próprio Davi, era para ter sido assim com a nação inteira. Mas Deus tinha o seu propósito. E dentro do propósito dele, ele diz claramente que é pela igreja que a sua multiforme sabedoria vai se tornar conhecida dos principados e potestades aí nesse universo todo. E nós vimos na leitura de sexta-feira, né? Hebreus capítulo 11, versículos 17 a 40. Nem todo mundo escapou do fogo, como Ananias, Misael e Azarias. Nem todo mundo foi liberto espetacularmente. Muitos sofreram e sofrem até hoje. Mas um dia, quando Deus fizer soar, como diz Francis Schaeffer, numa das suas obras, quando Deus quiser soar a última nota nessa sinfonia, que é a história da humanidade, nada vai estar faltando. Por isso, o autor de Hebreus termina aquela passagem, depois que ele fala dos heróis, né? Eu espero que você atente para isso. Todo mundo é herói ali. Os que escaparam, mas os que morreram também. A nossa cultura, ela tende a valorizar os que ficaram vivos, né? São as histórias extraordinárias. Mais uma vez, o meu querido irmão Ivanildo Trindade, o pastor Ivanildo Trindade, ele fez uma vez uma série na Igreja de Coqueiro, que eu gostei muito, muito mesmo, me abençoou bastante, sobre os pequenos, grandes personagens da Bíblia. Eu lembro até hoje. Micaías, o filho de Inlá. Micaías e Miqueias é o mesmo nome. O Ivanildo até conjecturou na época que talvez Miqueias recebeu esse nome, talvez os pais piedosos, querendo homenagear aquele Micaías que tinha vivido anos antes e que provavelmente morreu nas masmorras do rei Acabe, porque ousou dizer na cara do rei, tu vais para essa batalha, mas tu não vai voltar vivo, Acabe. E aí o rei disse, coloquem-no na masmorra, deixai-o a pão e água até que eu volte em paz. Acontece que ele não voltou em paz. Ele morreu mesmo. Então, você conhece a história de Micaías? Você conhece a história de Jeoseba? Outra personagem quase que escondida no meio. Não são histórias famosas. Não são personagens famosos. Mas são pessoas que foram usadas por Deus, grandemente usadas por Deus. Então, eu vou terminar aqui em Hebreus, capítulo 11, que tem uma coisa que eu acho extraordinária aqui. Eu vou começar no 36. Poderia ler antes, mas enfim. Você conhece a galeria que está aí, né? Os Heróis da Fé. É o capítulo dos Heróis da Fé. Eu vou começar no 33, no 36, é o final, né? A gente está batendo aí, já passando 6 minutos do nosso horário. Peço a paciência de você, mas vamos lá.
Alguns foram alvo de zombaria e açoites, e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, e outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra. 39, preste atenção. Todos eles obtiveram aprovação por causa de sua fé. Todos os que escaparam portentosamente, mas os que morreram. Os que foram torturados, os que foram maltratados. Nenhum deles, no entanto, preste atenção para isso, recebeu tudo que havia sido prometido. Pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós eles não chegassem à perfeição. Eu acho maravilhoso isso aqui. Deus ainda não acabou, queridos. E Paulo diz lá em Romanos, nós já vimos isso, que tudo que essas pessoas viveram e foi escrito para o nosso ensino. Para que nós, pela paciência, e suplicando a Deus, e sofrendo, e passando pelas nossas dificuldades, perseverando, nós tenhamos esperança em Deus. Porque um dia todos estaremos aperfeiçoados, um dia nós estaremos lado a lado com essas pessoas, com esses grandes heróis. Se nós perseverarmos obedecendo ao nosso Deus. Eu vou terminar com as palavras do Michael Lawrence aqui. Ele diz assim, depois que ele fala, né? Vou ler os 3 parágrafos finais. Nós vivemos numa era terapêutica, uma era de relacionamentos quebrados e famílias fraturadas, em que pais são tolos, bufões, capatazes ou apenas completamente ausentes. Os filhos criam a si mesmos até a fase adulta por meio de imagens da internet e da TV. Francamente, com as filhas é ainda pior. Então, não deveria nos surpreender que na linguagem bíblica de filhos e filhas, nós encontramos um poderoso antídoto para um veneno mortal. O filho honra, o filho obedece, o filho tem uma herança incorruptível, guardada lá no céu. Mas, de fato, em nossa identidade como filhos e filhas de Deus, nós recebemos algo muito mais poderoso do que um antídoto para os fracassos do nosso tempo. Recebemos uma identidade que nos chama além de nós mesmos e de nossas necessidades emocionais para o enredo da glória de Deus. Um dia, a nossa esperança será recompensada. A nossa obra terá um fim. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Aqui ele cita Romanos 8,19. E essa expectativa não será frustrada. Naquele dia, uma nova história começará. A história da gloriosa liberdade dos filhos e filhas de Deus. Amém? Que seja assim de fato na vida de todos nós. Oremos. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Mais uma vez nós dizemos muito obrigado pela tua palavra, por esse livro maravilhoso, o Evangelho de João, pelas histórias verdadeiras, maravilhosas do ministério do teu Filho, o Senhor Jesus, aqui neste mundo. Muito obrigado, ó Senhor Jesus, pelo teu sacrifício. Muito obrigado por ter rogado ao Pai e enviado o Espírito Santo. Muito obrigado, porque ele é a garantia da herança que nós temos guardada no céu para nós. Muito obrigado, porque ele nos capacita a obedecer ao Senhor, a viver, a entender a tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Que o teu povo, de fato, viva cada dia como teus filhos, filhos amados, filhos queridos, filhos dispostos a te obedecer a qualquer preço. Essa é a nossa oração. Isso é o que nós te pedimos. E pedimos em nome e pelo amor do nosso grande Deus, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Vou fazer minha as palavras de Paulo. Minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós. Um grande abraço. Que Deus abençoe a cada um. Até mais tarde,
com a pregação do pastor Egon. Deus abençoe. Tchau, tchau.